Olá, sou a Ana Ellen, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação e sou bolsista do Programa Permanecer, que faz parte das ações da Coordenadoria de Ações Afirmativas da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFBA, e a minha pesquisa tem como tema a estatística da aprendizagem de máquina, supervisionados e não supervisionados, e tive como orientador o professor Cristiano de Paixão. Bem, o aprendizado de máquina, ou machine learning, que é o seu termo em inglês, é uma área da inteligência artificial que desenvolve algoritmos que são capazes de aprender padrões a partir de dados. E o objetivo é que os algoritmos generalizem o conhecimento a partir desses dados, permitindo aplicar o modelo em diversas situações. E esses algoritmos utilizam um conjunto de dados para treinar os modelos, que podem realizar predições ou classificações em novos dados. E esses modelos podem ser supervisionados, onde os dados são rotulados e usados para ajustar o modelo, ou não supervisionados, que é onde o modelo tenta encontrar padrões sem os rótulos. Com isso, o objetivo deste projeto foi investigar este modelo de aprendizagem de máquina, analisando individualmente as classes de métodos supervisionados e não supervisionados e determinar qual modelo se saiu melhor para as duas bases de dados que foram escolhidas, por meio de avaliações realizadas por métricas específicas. Para a construção dos modelos, foi utilizada a linguagem R e os pacotes principais foram o Cluster e o Carat. Para os supervisionados, os conjuntos de dados utilizados foram o conjunto Iris e o conjunto Titanic, que são presentes no RStudio. Os modelos supervisionados investigados foram o KNN, o SEVM, Navy Bayes e a árvore de decisão. Eles se caracterizam por realizar a classificação do conjunto de dados. E as métricas utilizadas para avaliação do desempenho desses algoritmos foram a acurácia, que mede a proporção de classificações corretas realizadas pelo modelo em relação ao total de classificações, a precisão, que indica quais classificações positivas que o modelo fez e são corretas em relação ao total de predições positivas feitas pelo modelo, a revocação, que indica quantas classificações positivas são corretas em relação ao total de instâncias que estão realmente positivas, FU-score, que é a média harmônica entre a precisão e a revocação, e por fim a curva de Hocke, que também é conhecida como a curva da probabilidade, e ela é criada traçando o número de vezes que o modelo acertou contra a quantidade de vezes que o modelo errou. Para os não supervisionados, também foi utilizado o conjunto de dados Iris de Titanic, e os modelos não supervisionados investigados foram K-means, o Cluster Spectrum e o Cluster Hierarchical, que se caracterizam por realizar o agrupamento do conjunto de dados em clusters. E as métricas utilizadas para a avaliação dos desses algoritmos foram o coeficiente de silhueta, que mede a qualidade dos clusters formados, o índice de Dunn, que avalia a compactação e a separação dos clusters, o índice de Davis-Bond, que mede a média da razão entre a distância intercluster, que são os pontos que estão dentro do mesmo cluster, e a distância intercluster, que é a distância entre clusters distintos. E por último, o índice de Kalanski, que avalia a qualidade dos clusters com base na proporção entre a variabilidade intracluster e a variabilidade intercluster. E essas são as tabelas que apresentam o resultado das métricas de avaliação de cada algoritmo supervisionado que realizou a classificação do conjunto de Iris e Titanic. E de modo geral, podemos observar que para ambos os dados tivemos valores altos, principalmente na acurácia. No entanto, os algoritmos que realizaram a classificação do conjunto Iris tiveram um desempenho melhor. E essas são as tabelas que apresentam o resultado das métricas de avaliação de cada algoritmo não supervisionado que realizou a clusterização do conjunto Iris e do conjunto Titanic. E, de modo geral, observamos que tivemos valores razoáveis nas métricas de avaliação. No entanto, de modo geral, os algoritmos que realizaram a clusterização do conjunto Titanic tiveram um desempenho melhor em relação à qualidade dos clusters. E com isso, os modelos escolhidos foram o SEVM entre os supervisionados para a classificação tanto do conjunto Iris como no Titanic, e entre os não supervisionados foi escolhido o Cluster Spectral e o Cluster Hierarchical, mas não em relação ao desempenho deles, mas sim em relação à semelhança entre a definição dos clusters, porque para a definição do melhor modelo seria necessário a consulta de especialista. Com isso, a conclusão que tiramos foi que os modelos supervisionados tiveram um desempenho melhor com os dados numéricos, que seria o conjunto Iris, e os modelos não supervisionados criaram clusters mais bem definidos com os dados categóricos, que seria o conjunto Iris. Essas são as nossas referências principais. Muito obrigada.